O livre-arbítrio é um dom, né, que nós recebemos de Deus. O que é o livre-arbítrio? É uma possibilidade de decidir e de escolher, que faz parte, é inerente ao ser humano, esse direito, né? Eu tenho o direito de escolher, eu tenho o direito de ser livre. É interessante porque na antropologia teológica nós aprendemos que a liberdade é um dom que nos é concedido, como assim, da mesma forma como uma semente contém toda a possibilidade da árvore. Esse é um exemplo filosófico que ajuda muito, né? Você pega uma semente de amendoeira e todas as possibilidades da amendoeira, que é uma árvore imensa, uma das maiores que nós temos, estão condensadas naquela semente. Só que para aquela semente tornar-se a amendoeira que ela tem em potencial dentro dela, ela precisará ser cuidada. Então veja bem, na vida, ter o potencial não é garantia de que aquele potencial vai se tornar realidade. A liberdade interior é uma possibilidade. Recebemos o dom. Deus nos concedeu. Agora, ao longo da vida, nós vamos ter que exercitar, vamos ter que cultivar este dom para a gente se tornar livre. Ninguém nasce livre. Nós vamos aprendendo. E é interessante porque o aprendizado da liberdade, ele é no nosso dia a dia. E ele passa, e ele esbarra o tempo todo, ele passa o tempo todo pelas pessoas que cuidam de nós. É interessante, né? Até no adestramento de cães, você pode ensinar um animal a ser livre ou não. Tudo depende da maneira como você o trata. Porque no animal você tem o condicionamento. O condicionamento cerceia essa liberdade. O cão nunca vai ser totalmente livre, porque nós precisamos adestrá-lo. Mas como é que funciona isso com a gente? Como é que nós podemos analisar o cuidado com este dom sem que ele vire um adestramento? Aí entra justamente a posição amorosa de quem cuida de nós, de quem é capaz de nos olhar sem nos interpretar como uma continuidade dele. Lembra que a gente falava, quando o pai interpreta o filho como um desdobramento seu, ele está pecando contra a liberdade do filho, não é? Você tem que entender que o outro é totalmente outro. É um outro ser, que por mais que você ame, ele não é você. Minha gente, uma das coisas mais egoísticas que nós podemos viver e experimentar é quando você sente que o seu corpo é um desdobramento das necessidades do outro. Que o outro enxerga em você não um outro ser humano, mas ele enxerga em você alguém que vai viver para satisfazê-lo. A escravidão era isso. O escravo era visto como um corpo que não era importante, nem achava que tinha alma, para justificar justamente a instrumentalização do outro. O outro, quando ele é desconsiderado na sua humanidade, ele acaba sendo um escravo. Ele vive a condição de escravo. Mas ele não tem o dom do livre-arbítrio? Tem. Só que esse dom foi negado, não foi ensinado para ele. A criança que nascia escrava, ela já ia recebendo os ensinamentos do pai e da mãe. Você é escravo, você vive para poder servir o outro, você não tem muito valor, o seu valor só é enquanto você serve para alguma coisa. Graças a Deus, nós já não temos mais isso. Muito embora em alguns lugares do mundo esse regime ainda possa até acontecer de maneira velada, mas existe muitas vezes o trabalho escravo. Mas nós também podemos escravizar o outro de outras formas. Nós também podemos retirar do outro o poder de decidir. Como? Quando nós desconsideramos o respeito por ele. O livre-arbítrio, ele é um dom tão precioso que se você descuida, você corre o risco de permitir que o outro quebre, de tão frágil que ele é. Como é fácil a gente perder o poder de decidir.
Como é fácil a gente entrar dentro de um processo vicioso em que o outro manda na gente. É interessante demais analisar, e sofrido, né? É muito sofrido identificar isso. Que por causa do amor que muitas vezes nós sentimos, um amor possessivo, doentio, o outro tem o poder de neutralizar a nossa capacidade de decisão, porque a gente vai viver em torno dele, a gente vai viver para agradá-lo, a gente não está tomando decisões livres, nós estamos amarrados naquilo que é tão nocivo, que é a posse. Então eu perco a minha capacidade de ser livre porque eu estou amarrado emocionalmente no outro. Tudo isso fragiliza o livre-arbítrio, porque a antropologia cristã vai nos dizer que nós somos livres, nascemos livres, mas este dom precisa ser exercitado. Então todos os dias eu tenho que libertar a minha liberdade. Vamos repetir isso. Todos os dias eu preciso libertar a minha liberdade. Eu preciso reassumir o meu compromisso comigo. Eu preciso passar uma faxina, passar o pente fino nos meus relacionamentos para descobrir: será que um deles está me escravizando? Será que esse meu amigo me escraviza ou ele me liberta? Será que o meu relacionamento com o meu marido, o amor que eu digo sentir por ele, é de escravidão ou é de libertação? Será que o amor que eu tenho pelos meus filhos, ele escraviza ou ele liberta? É uma análise dolorosa de ser feita, porque muitas vezes nós vamos chegar à conclusão de que, em nome do amor, nós retiramos do outro a capacidade de escolher. Por exemplo, uma outra forma de perder o livre-arbítrio é a droga. Você tem ali uma pessoa que de repente, aos 15 anos de idade, fuma o primeiro cigarro de maconha. Experimentou a maconha, depois ela vai se acostumando com o efeito que a maconha provoca nela, ela começa a fumar a cocaína. E ela ainda tem o poder de dizer: eu vou fumar hoje ou não. Aí a cocaína, por ser uma droga que vicia um pouco mais, vai retirando ainda mais a capacidade dela de ser livre diante da droga. Até chegar um momento em que ele não sabe mais renunciar à droga. E é tão louco isso, minha gente, porque veja bem, ele sabe que a droga mata, ele sabe que a droga só prejudica, e por isso que já chama droga, e mesmo assim, ele não é capaz de dizer não a ela. Já não existe liberdade. O que a droga faz na vida de um viciado? Vai minando a liberdade. Vai minando a capacidade de decidir. E aí você tem, eu não preciso nem dizer, você vê aí na sua rua, você tem dentro da sua casa, você tem dentro da sua família, pessoas que estão amarradas, que perderam a capacidade de serem livres, que estão viciadas, que estão se destruindo. Alguns ainda têm a condição de dizer: eu quero ir para um centro de tratamento. Como em São Paulo aconteceu, eu acho que tem uns 20 dias que entrou em vigor essa lei, em que os usuários de crack lá na Cracolândia serão levados para centro de tratamento. Porque a droga, gente, ela gera uma série de problemas sociais. A violência está diretamente ligada ao vício. Os traficantes que mantêm, os traficantes não são viciados, eles não são bobos. Você acha que traficante é viciado? Não, eles querem viciar o outro. E ele vai gozar do dinheiro que ele rouba do outro. Porque quanto mais ele vicia, mais ele vai ter a dependência, mais ele vai ter o consumidor. E ele vai recebendo. O álcool faz a mesma coisa, minha gente. Vai retirando a capacidade de decidir. Então o livre-arbítrio, ele precisa ser cuidado como uma joia que você tem e que você faz de tudo para que não seja exposta ao perigo. Fique atento a tudo aquilo que pode cercear sua capacidade de decidir. Isso é evangélico, né? É a gente ter a possibilidade de fazer com que a gente seja sempre livre diante da vida, diante dos fatos, diante dos acontecimentos, diante das pessoas. Porque essa liberdade é que qualifica. É essa liberdade que nos dá satisfação. Que também a gente consegue em Deus. Eu acredito nisso.
A minha oração me liberta. Como? Jesus dizia, a verdade vos libertará. Onde é que eu encontro essa verdade? Conheço Jesus, descubro nele um modelo de vida que me inspira, mergulho no mistério dessa verdade e começo a permitir que essa verdade venha iluminar as minhas mentiras. Eu olho para a coerência de Jesus e começo a iluminar as minhas incoerências. E aí eu tenho o caminho a ser seguido. Então, da minha incoerência à coerência de Jesus, há um caminho a ser traçado, a ser andado. Eu vou andar essa distância. Então eu vou me exercitar todos os dias para que não prevaleçam as minhas incoerências, mas prevaleça a coerência de Jesus. Conheço a sua palavra, eu leio os evangelhos, eu descubro como pensava Jesus e quero pensar assim também. Não é assim que a gente se identifica? Não é assim que você admira o outro e acaba querendo ser um pouco como o outro é? Só que nesse caso, nós estamos falando de uma adesão existencial. Não é só admirar. A proposta de Jesus é revolucionária. E a primeira revolução que ela faz é na nossa vida. Então eu olho para as minhas misérias e a partir da proposta de Jesus, começo a trabalhar as minhas misérias. Eu olho para as minhas imaturidades e vou buscar a maturidade que eu vejo nele. E minha gente, Jesus foi livre, livre, livre. Se você pega os evangelhos, Jesus em nenhum momento está amarrado ao poder, Jesus em nenhum momento está amarrado às pessoas, Jesus em nenhum momento está amarrado à própria autoridade que ele tinha. Ele era livre. E ele ensinava o tempo todo a liberdade. E nunca imposição. Nunca havia uma imposição na sua fala. É se você quiser, se achar que é melhor. Essa proposta, através da proposta, ele motivava o outro a ser um seguidor. E quando a gente encontra alguém que nos faz livres, nós não queremos mais ficar longe dele. Quando nós encontramos amigos de verdade, que provocam dentro de nós essa sensação de ser livre, de você não querer o que é ruim, de optar livremente por aquilo que é bom, meu Deus do céu, isso não tem preço. Quando você encontra um modelo educacional que provoca isso no seu filho, que faz o seu filho ser livre para optar por aquilo que realmente é melhor, seu filho ser capaz de dizer, eu não quero me drogar, eu quero estudar, eu quero ser alguém na vida, eu quero lutar, eu quero trabalhar. Não tem preço. Estar bem-aventurado é estar bem encaminhado. E isso não tem preço. É uma satisfação quando você descobre que o seu filho foi educado para ser livre. Eu não preciso ficar proibindo, eu não preciso fazer cercas. O meu filho sabe o que é bom. Meu filho aprendeu a apreciar as coisas boas da vida. E isso o tornou livre. Ele não ficou amarrado. Ele foi educado de um jeito que o espírito está liberto, e com isso as escolhas da vida serão sempre mais saudáveis. É o que nós precisamos, minha gente. Todo santo dia nós precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer: eu estou livre, eu estou preso, onde é que eu estou preso e o que eu preciso fazer para que essa liberdade volte a ocupar o meu coração. Porque sem liberdade não há felicidade, não há realização humana. Por isso, o seu compromisso com você é, diariamente, libertar a sua liberdade. À luz do céu, à luz de Deus. Que a sua religião, que a sua opção por Jesus lhe faça querer esta liberdade todos os dias. Para que você não aprisione pessoas, nem seja aprisionada por elas. Para que você não seja vítima das suas mesquinharias e nem seja vítima das mesquinharias do outro. Porque o homem livre, a mulher livre, na hora que esbarra na mesquinharia do outro, grita a sua alforria e vai dizer, vai estabelecer: aqui neste espaço eu não permito que escravidões sejam colocadas como propostas de vida. Não queremos ser escravos, queremos ser livres.
É o que eu desejo a você. Porque se Deus quer a sua liberdade, se Deus o tempo todo nos motiva a viver essa liberdade, é nossa resposta amorosa de querer essa liberdade, motivando com as nossas atitudes, com as nossas escolhas. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Ao longo deste mês de setembro, que é o mês da Bíblia, mês dedicado, inclusive é dedicado o mês da Bíblia, setembro, o mês da Bíblia, porque dia 30 de setembro nós celebramos São Jerônimo, que foi quem traduziu a Bíblia e nos tornou acessível, né? Depois da primeira tradição de São Jerônimo, ela foi sendo cada vez mais divulgada e conhecida pelo povo. Até então, a Bíblia era um livro de pouco acesso. Ao longo do mês de setembro, nós falamos muito sobre a necessidade de construir vida interior, compreendendo-a como um estado de consciência. Estar consciente, estar presente. Falamos disso no primeiro programa do mês, de como a vida exige de nós estarmos onde estamos. É uma maneira de viver bem, de viver com qualidade. E esta música que a gente acabou de cantar, ela fala muito sobre isso. O andar devagar refere-se ao estar consciente. Às vezes na pressa eu não vejo. Na pressa eu não consigo, muitas vezes, perceber o que está ao meu redor. Eu me lembro que bem no início do programa de direção espiritual, lá nos idos de 2006, 2007, nós demos um exemplo que depois repercutiu muito, que foi quando Van Gogh, o grande pintor, recebeu um amigo, também pintor, que ele admirava muito. Ele estava, inclusive no filme dele, mostra esse encontro, aquela expectativa enorme pelo amigo que ia chegar, a necessidade que ele tinha de compartilhar as últimas pinturas, a maneira como ele estava pintando. E por ser um artista que ele admirava muito, claro, existia uma expectativa. Será que ele vai gostar do que eu estou fazendo? É natural que seja assim. Quando nós admiramos muito uma pessoa que faz a mesma coisa que nós, e nós mostramos as nossas novidades, é claro que a gente tem uma expectativa de como o outro vai nos acolher na nossa novidade. E o amigo de Van Gogh, quando viu as pinturas, sem fazer ali uma apreciação mais demorada, disse assim: Van Gogh, você pinta depressa demais. E aquilo, claro, impactou negativamente Van Gogh. E diante do desconcerto da resposta do amigo, da avaliação do amigo, ele respondeu de maneira muito sábia: não sou eu que pinto depressa, é você que olha depressa demais. Não é uma lição de vida isso? Eu me lembro que quando eu contei essa história, isso repercutiu muito, deu muito pano para manga, falamos muito sobre isso várias vezes no programa. Sim, o nosso olhar muitas vezes é apressado. Às vezes eu olho o outro com muita pressa e tiro conclusões apressadas sobre o outro. É assim que nasce o preconceito. Conceito é uma coisa, o pré é outra. Quando eu tenho um conceito de alguém, significa que eu olhei, avaliei, compreendi. Quando eu tenho um preconceito, significa que eu vi um pouco, não vi tudo, mas já acho ter um conceito. Não, eu só chego ao conceito depois de ter quebrado o pré. Depois que eu entrei na sala da vida do outro. Entender, né, é isso, é eu entrar na tenda com
Se eu quero entender o que você está me dizendo, eu preciso parar, prestar atenção em você. Inclusive ouvir aquilo que você está me dizendo sem dizer. Não é sem motivo que na psicanálise, na psicologia, o bom terapeuta é aquele que escuta silêncios. Os especialistas dizem isso, que nós nos revelamos mais naquilo que ocultamos do que naquilo que dizemos. Então, o bom terapeuta é aquele que tem a astúcia de perceber as pausas que revelam-nos. O bom terapeuta, ele sabe decodificar do silêncio do outro. Que às vezes é justamente o meu silêncio que me revela. No meu silêncio está o medo de dizer. Está o medo de contar aquilo que tanto me incomoda. Então tem gente que vai à terapia e fica rodeando o problema porque tem medo de chegar ao problema. O terapeuta, o bom terapeuta, ele tem essa mestria de ir puxando o cordão, puxando a nossa fala, porque o que nos fala, o que nos cura é o que a gente fala. Quando eu sou capaz de verbalizar um problema, eu já estou resolvendo boa parte dele. Quanto mais oculto estiver dentro de mim a causa do meu sofrimento, mais o sofrimento vai me oprimir. Aprender a falar sobre o que nos oprime é importantíssimo. Então, quando eu destravo e consigo falar sobre aquilo, ai que alívio, não é? Numa sensação assim, eu vejo muito isso na confissão. Há pessoas que procuram o padre na confissão, minha gente, nem é tanto para confessar pecados, não, é para desabafar a vida. Tanto é que a gente precisa fazer uma diferenciação. Olha, se você quiser desabafar, eu posso até ouvir o seu desabafo, mas agora você vai me contar o seu pecado. A gente resolve a confissão, eu faço a absolvição e está tudo certo. Depois a gente entra na sessão do desabafo, que vai ser o momento que você vai também ter a direção espiritual. Porque na confissão eu tenho limites. Eu não posso ficar comentando o seu pecado depois, por exemplo. Eu só vou escutar, entrar no entendimento com você de como você superar aquilo e acabou. Eu não posso, depois que você terminar de confessar, ficar comentando o seu pecado. É como se fosse antiético da parte do padre. Quando você volta para confessar comigo, eu não posso nem te perguntar, e aquilo, você já superou? Não posso. Pecado não se comenta. Você que tem o direito de dizer para mim. Eu, como padre, não posso ficar puxando a sua língua para você falar do seu pecado. Então, às vezes, por isso que é tão importante distinguir o sacramento da confissão da direção espiritual e do aconselhamento. Mas muitas pessoas procuram os padres na igreja é porque não tem o dinheiro da terapia. Está tudo certo. O padre, quando ele tem uma boa formação humana, ele é um bom terapeuta também. Ele sabe, ele entende de almas humanas. Já viu muito problema na vida. Então ele é um bom conselheiro, sim, ele pode ser um bom conselheiro. Então quando eu aprendo a falar sobre aquilo que me oprime, eu já estou curando um pouco daquilo que está me oprimindo. A palavra dita tem um poder enorme de retirar de nós. Então, o processo da vida ele pode ser terapêutico. Eu posso viver diariamente as minhas terapias e ir alcançando cada vez mais um bem-estar. Agora, eu preciso estar consciente. Na pressa, eu não enxergo. Às vezes eu não enxergo o outro, eu não enxergo a mim. Lembro que na semana passada, nós falávamos da distinção entre o cansaço e a insatisfação. Às vezes a pessoa não está cansada, ela está insatisfeita com a vida que ela está levando. Férias resolvem o cansaço, férias não resolvem a insatisfação. O que resolve a insatisfação é a mudança de rumo, é a tomada de decisão. E nesta música, tem uma estrofezinha que
os compositores foram muito inteligentes e muito sensíveis, que é conhecer as manhas e as manhãs. Veja que são duas palavras muito parecidas, só tem um acentozinho. É como se ele quisesse dizer, a gente precisa aprender a distinguir as coisas. A distinção é fundamental. O saber distinguir o cansaço da insatisfação, por exemplo. Mas na pressa a gente não distingue nada. O que muitas vezes infelicita uma pessoa é a pressa com que ela vive. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária, e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. Casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. Porque a gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. Casamentos, relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar lá. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da Pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite,
Passei boa parte do dia com ele ontem. Havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje. Se não chegasse tarde ontem, iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente. Seu Salvador, que estava com ele, morreu na hora. E a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando. E naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora e meia, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade, não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Hoje estou com o coração bastante doído. Ontem à noite, Padre Edson, um grande amigo meu, coordenador da pastoral de Taubaté, sofreu um acidente gravíssimo na Presidente Dutra. Era noite, passei boa parte do dia com ele ontem, havíamos combinado que sairíamos, iríamos almoçar hoje. Se não chegasse tarde ontem, iria ligar para a gente poder sair para jantar. Padre Edson sofreu esse acidente, seu Salvador, que estava com ele, morreu na hora, e a outra pessoa que estava atravessando a pista também morreu. E o Padre Edson está em um estado bastante grave no hospital em Taubaté. E desde ontem, quando eu fiquei lá no hospital, até de madrugada, a gente, naquela ânsia
de querer estar do lado de quem a gente ama, não é verdade? Mesmo que você saiba que a sua presença não vai alterar muita coisa. Eu fiquei pensando, e naquele curto intervalo de tempo ali na porta daquele hospital, acho que 1 hora, 1 hora e meia, com os outros padres, o Dom Carmo, eu fiquei pensando no quanto que nessa vida nós perdemos a oportunidade de lançar um olhar amoroso sobre o outro. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de estar com o outro com a mesma qualidade que Jesus estava com seus amigos? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de olhar o outro com amor? Quantas vezes nós desperdiçamos a oportunidade de viver a vida como ela merece ser vivida? O Padre Edson, que até então estava ali, naquele encontro lá da diocese, todo cheio de vida, todo feliz, cheio de planos, de repente, no hospital, inconsciente, num processo grave. E essa é a vida. Numa fração de segundo tudo muda, minha gente. E a sabedoria consiste em nós abrirmos os olhos para aquilo que nós temos agora. É agora. É fugaz demais. O que hoje você tem, pode ser que não tenha mais amanhã. E não se trata de criar um desespero, uma angústia, uma ansiedade, não. Se trata de tomar clareza daquilo que nós temos hoje. A qualidade do nosso amor. É amor de gratuidade, é amor de misericórdia ou não? E a gente escolhe o tempo todo. E a gente escolhe o tempo todo ter os olhos de Jesus ou não? E a gente sabe, por experiência própria, que quando a gente deixa vencer o amor de gratuidade dentro de nós, nós nos tornamos pessoas muito mais interessantes, menos preconceituosas, mais amorosas e mais felizes. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus abençoe muito você, que Deus lhe dê muita sabedoria para você também lidar com as suas perdas. Que o tempo todo a gente está perdendo. O tempo todo nós passamos pela experiência de perder. É inevitável. A vida é assim. Mas ao mesmo tempo, nós queremos aprender com aquilo que a gente perde. Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, pelos sinais
mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é este sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade. Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria, mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso. A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança. Devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã. Ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser,
e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte. Nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia. Nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde. A gente sabe que toda vez que a gente se dispõe a crescer, nós vamos ter que esbarrar nos nossos limites. Todos nós, se queremos crescer como pessoas, nós vamos esbarrar em alguns obstáculos que são naturais. Se você quer crescer como profissional, você vai esbarrar nos seus limites de inteligência, de aptidão. E aquele que está ajudando você a vencer a etapa para poder alcançar uma promoção, um crescimento maior dentro do seu trabalho, vai saber como fazer para que você possa vencer aquele obstáculo referente àquela realidade. Não é assim? É para isso que a gente faz cursos, é para isso que a gente estuda, para a gente poder alcançar as metas que a gente tem. Na direção espiritual acontece mais ou menos da mesma forma. Só que os obstáculos que nós vamos lidar dentro do contexto da direção espiritual é tudo aquilo que está nos impedindo a avançar espiritualmente. Então é por isso que o diretor espiritual, antes de qualquer coisa, ele precisa conhecer bem a história da pessoa que ele está dirigindo. Vale aquela regra de ouro, da hermenêutica. Todo texto pede um contexto. Eu não posso analisar um problema de ordem espiritual se eu não conheço o contexto em que este problema está situado. É por isso que a direção espiritual requer conversa, partilha. E por isso que é bom você fazer a direção espiritual com alguém que lhe conheça, com alguém que olhe nos seus olhos de vez em quando. Muita gente fica querendo direção espiritual online, através do e-mail, é muito perigoso isso, porque quando você me conta um problema que você tem, eu posso até ter indícios de como lhe ajudar, mas muitas vezes um e-mail, uma carta, uma conversa assim, ela é muito pouco, oferece muito poucos elementos para a gente poder analisar o contexto maior. Então aqui, por exemplo, nós respondemos muitas perguntas, mas nós temos consciência que ao responder essas perguntas, essas dificuldades que as pessoas enfrentam, nós não conseguimos abarcar a totalidade da realidade da pessoa. Então a gente dá uma palavra, a gente joga uma luz sobre a situação que era daquela pessoa que nos escreveu o e-mail, de repente é a mesma de uma pessoa que nunca nos escreveu, mas que está assistindo o programa. Então esse modelo de direção espiritual que acontece aqui, não é o mesmo que vai acontecer no nosso dia a dia, porque no nosso dia a dia, a gente tem metas para alcançar do ponto de vista espiritual. E aquele que nos dirige, ele vai facilitar, através de conversas, através de momentos de orientação, para que a gente possa chegar a essas metas. Então, eu tenho lá os meus obstáculos na minha vida espiritual.
Digamos que eu tenho uma dificuldade de me concentrar na minha oração, ou eu tenho dificuldade de lidar com Deus no momento das minhas dificuldades. Então, esse é um aspecto importantíssimo para ser trabalhado numa direção espiritual. O diretor espiritual vai me ajudar a vencer esses obstáculos, através de conversas. Ele vai orientar um pouco o meu jeito de rezar, conhecer o meu jeito de rezar, e comigo construir cada vez mais a minha identidade cristã. Isso hoje é muito difícil acontecer, minha gente. A direção espiritual, ela não tem acontecido na vida da igreja como poderia acontecer. Primeiro, por causa da falta de tempo. É um padre só para acompanhar uma comunidade inteira. Às vezes é uma religiosa para acompanhar um grupo imenso de pessoas. Então, o que a gente vai fazendo? Já que eu não tenho a oportunidade de ter esse diretor espiritual presencial, de ter com ele um encontro regular, a gente vai se alimentando de tudo aquilo que a igreja nos oferece. Aí a gente volta ao início do programa. A nossa participação na Eucaristia já pode ser um passo para essa direção espiritual. Como? Eu vou viver a liturgia diária, vou à missa assim que tenho oportunidade, e vou ouvir a pregação do padre. E vou permitir que aquela palavra atinja a minha vida. Começo a seguir os passos, o meu projeto de caminhada, a partir da pregação do Evangelho. De repente um livro, nós temos muitos livros de espiritualidade que são importantíssimos neste nosso itinerário de crescimento. E aí você tem autores consagrados da espiritualidade. São João da Cruz. São João da Cruz tem obras belíssimas sobre este itinerário espiritual. Teresa d'Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ainda essa semana nós estávamos nos recordando de uma obra clássica que se chama Mostra-me Teu Rosto, né? Do Inácio Larrañaga. O Inácio Larrañaga ensinou muita gente a rezar por esse mundo afora. Ensina ainda, né? Porque ele é vivo e tem toda a sua obra aí. Muitos de nós fomos formados, do ponto de vista espiritual, com as influências do Inácio Larrañaga, com suas obras, com seus escritos. Então veja bem, nós precisamos buscar uma água limpa para a gente poder matar a nossa sede. Volto a dizer, nada vai substituir a nossa vida na igreja. Nada vai substituir a nossa caminhada de cristãos. A nossa vida em comunidade, o nosso dia a dia na nossa participação e na nossa vivência de fé. Agora nós temos os paralelos que nos ajudam também. São as adjacências, né? Um livro que você lê, um autor que você sabe que é sério, que leva a sério esta missão de orientar as pessoas do ponto de vista espiritual, que nos indica caminhos, porque às vezes eu estou lendo um livro e Deus coloca aquele livro na minha mão, não é para lê-lo todo. Eu preciso lê-lo todo para poder chegar àquela parte que Deus havia reservado para mim. Quantas vezes você tem essa sensação, né? Está lendo o livro e de repente aquela frase fica toda iluminada diante dos seus olhos e você tem aquela nítida sensação: eu precisava ler esta parte. E aí alguma coisa dentro de você fica mais leve. É como se você tivesse passado pela oportunidade de ser retirado daquele obstáculo que antes lhe prejudicava. Veja bem, a direção espiritual acontece assim. Assim, às vezes no programa, você está assistindo, você escuta uma frase que você tem a nítida sensação de que retirou o peso que antes pesava sobre você. Ou então você ganhou a chave para interpretar aquele problema que você tinha e não estava sabendo interpretar do jeito certo. Às vezes, ouvindo o que eu estava dizendo para uma outra pessoa, você descobre alguma coisa de muito importante que vai ajudar você numa decisão que você precisa tomar. Ou então alguma coisa que provoque em você uma alegria, uma vontade de viver, que você tem a nítida sensação de que foi voz de Deus na sua vida. Isso é direção espiritual. Quando nós vivemos esse itinerário para a gente poder chegar ao lugar que Deus preparou para nós. Muitas pessoas deixam de chegar lá
deixam de crescer do ponto de vista espiritual justamente porque não tem com quem partilhar. A partilha é muito importante, minha gente. Nós precisamos muito desabafar. Todo mundo na vida tem a necessidade de desabafar. Chega um momento em que a gente não dá conta de ficar com tudo sozinho. A gente precisa de alguém que nos escute, ou às vezes a gente precisa de alguém que nos fale. E a direção espiritual nos dá essas duas oportunidades, de dizer e também de sermos ouvidos. O perdão, ele é fundamental à vida cristã. Se você quiser se manter cristã, você necessariamente terá que viver a dinâmica de perdoar e ser perdoado. Porque as pessoas vão errar com você, você vai errar com as pessoas, e os erros que nós cometemos entre nós agridem diretamente o coração de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é comunhão. E toda vez que eu não consigo ser amor, perdão, comunhão, de alguma forma eu firo a presença de Deus em mim. Às vezes nós temos uma visão um pouco fantasiosa de como é que o nosso pecado atinge o coração de Deus. Como se Deus estivesse nos céus sendo apunhalado pelas nossas ações. Você pode pensar diferente. Deus é ferido com o nosso pecado em nós mesmos. Porque eu hospedo a presença de Deus. Você hospeda a presença de Deus. E toda vez que você não está sendo uma pessoa boa, toda vez que você está sendo cruel com alguém, toda vez que você está na prática da injustiça, da infidelidade, da desonestidade, você está ferindo a imagem e semelhança de Deus em você. É por isso que o nosso pecado atinge diretamente o Deus que nos habita. Consequentemente, machuca-nos. Porque toda vez que eu estou ferindo a Deus, eu estou me ferindo também. E o contrário também é verdadeiro. Fora da dinâmica do perdão, não há vida cristã. Porque o tempo todo nós vacilamos. Infelizmente, como dizia São Paulo, nem sempre nós somos capazes de fazer o bem que nós gostaríamos de fazer. Então a nossa atitude, machucada pela nossa limitação, que nós chamamos isso de pecado, que é tudo aquilo que nós reconhecemos em nós como matéria grave, houve liberdade para fazer, consciência, né? Vontade. Então tudo aquilo que no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, pode ferir alguém. Ou então aquele mal que eu faço a mim mesmo. Posso viver em constante estado de pecado, por exemplo, quando eu não tenho amor próprio. Quando eu escolho o pior da vida. Acontece muito. Muitas vezes, movido pela minha falta de amor próprio, eu vou escolhendo o que na vida tem de pior. E aí eu vou comprometendo a minha felicidade, a minha realização humana. Por isso que o perdão ele vai ser em 3 dimensões. O que eu peço a Deus, e é diariamente, que eu preciso pedir, porque o tempo todo eu estou falhando como ser humano. Então eu peço a perdão ao Deus que me habita, por desrespeitá-lo, por não corresponder, por não ativar os dons que Ele me deu. Mas se nós quisermos ser cristãos, nós precisamos aprender a viver a dinâmica do perdão. E hoje eu trago aqui, a gente abriu a caixinha de perguntas para facilitar a sua participação no Direção Espiritual. Você pode fazer essa pergunta por meio do meu Instagram. Se você não me segue ainda, é @PE_Fábio_de_Melo com um L só. PE_Fábio_de_Melo, arroba não, né? PE_Fábio_de_Melo com um L só.
A Cíntia, ela me escreve e me diz assim: Padre, quando digo que perdoo, mas não consigo conviver com a pessoa, eu continuo em pecado? Veja bem, é uma questão bastante ardilosa, bastante difícil. Primeiro porque nós temos uma visão muito romântica e que às vezes dificulta nos ver a realidade. Quando eu perdoo alguém e quero restituir aquela presença na minha vida, eu vou viver uma experiência do perdão. É o perdão da reconstrução. É como você não querer desistir de uma pessoa que é muito especial para você. Ela errou, você já chegou à conclusão de que aquele erro não é o suficiente para você retirá-la da sua vida. É um direito seu querer a reconstrução, desde que a outra pessoa também queira reconstruir com você. Porque ela vai pedir perdão, você vai aceitar o pedido de perdão que ela fez, e juntos vocês vão reconstruir o vínculo de vocês. Esta é a dinâmica da vida amorosa. Todo mundo que se ama precisa fazer isso sempre. É claro que vai depender da qualidade do amor que nós temos. Há pessoas que mesmo se amando se ferem muito. E a gente precisa pensar na qualidade desse amor que fere o tempo todo. Porque o amor, ele é um motivo interior que precede qualquer outro motivo, que nos dá, aquele desejo de ser cada vez melhor para aquela pessoa que a gente ama. Então esta é uma experiência. Eu perdoo e quero restituir aquela presença na minha vida. Não quero perder. E às vezes nos aconselhamentos que a gente faz, a gente vê muitas situações assim. Por exemplo, uma traição no casamento, que às vezes uma das partes trai o vínculo matrimonial assumido, e a pessoa que foi traída quer reconstruir o vínculo, não quer perder aquela família por causa de uma traição. É ruim viver a traição? A traição fere, a traição retira a confiança, mas pode haver a possibilidade de se reconstruir um casamento a partir do perdão. Minha gente, a traição, ela pode muitas vezes acontecer e ter sido apenas um ato falho, um momento de fraqueza, e aquilo não compromete o segmento do vínculo, porque houve o perdão. E é claro que quando nós falamos de perdão, é aquela oportunidade que você tem de guardar o suficiente da experiência para não perder de vista o que aconteceu, mas também esquecer o suficiente para aquilo não continuar machucando. Porque também não faz sentido, quando você escolhe perdoar, você ficar remoendo o passado toda hora. Porque isso dificulta muito a experiência da continuidade. Muitos casais que precisaram viver a experiência do perdão, depois têm dificuldade porque o tempo todo aquela traição é trazida à tona. Ah, mas você lembra o que você me fez? Isso não facilita a experiência do perdão. Porque o perdão, minha gente, ele não é uma realidade que acontece de uma única vez. Quem dera fosse. No momento em que você decide, digamos que você, o esposo, te traiu. No momento que você decide perdoá-lo, ali você iniciou um itinerário de perdão. Mas não significa que você já esteja curada. Você tomou a decisão do perdão. E aí, mediante oração, mediante o cultivo da espiritualidade, o Espírito Santo vai lhe ajudando a viver e concretizar a experiência do perdão que você iniciou.
E é claro que seu esposo também vai contribuir na reconstrução, na edificação do perdão que você ofereceu a ele. Como? Mantendo-se fiel, estando mais presente, compreendendo a fragilidade que ele despertou em você no momento em que você descobriu a traição. É porque quando você descobre que foi traída, a primeira coisa que lhe ocorre é a insegurança. Meu Deus, não sou suficientemente boa para ele. Ele precisou arrumar uma outra. Então, quando você está reconstruindo a sua experiência conjugal, por causa de um perdão que você concedeu, você está em processo de feitura deste perdão. E é claro que seu marido vai ajudar, diminuindo essa insegurança que ele provocou em você quando ele traiu. Por exemplo, mãe e filho, o tempo todo a gente precisa se perdoar, porque a gente não quer desistir um do outro. Embora também tenha uma visão romântica, né? Porque às vezes a gente acha que porque é mãe, a pessoa sempre vai ser boa com seus filhos. Não é garantia. Há mulheres que nem tinham vocação para a maternidade e acidentalmente tornaram-se mães. E aí toda a dificuldade que ela vai ter, ou não ter querido ser mãe, vai se manifestar ali, na relação com o filho. A mesma coisa um filho. Ele pode não ter gratidão suficiente e ter com a mãe, com o pai, uma relação extremamente ferida, machucada, difícil. Então não é garantia. Mas o comum, a grande maioria, que tem experiências positivas com a maternidade, com a paternidade, a gente precisa perdoar filho todo dia. Cada vídeo desses é uma construção. E quem chega até o fim é quem ajuda a sustentar essa obra. Se esse conteúdo fez sentido, comente aí, deixe o seu compartilhamento, se inscreva, deixe o like, claro. E além disso, dá uma olhadinha nos links da descrição. Também tem outros caminhos que você pode dar uma olhada. Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.